Olá pessoal, meu nome é Anthony, venho através do canal para a gente poder estar aí dialogando, conversando e falando sobre ascensão espiritual e dinâmica de chama gêmea. Antes de mais nada, gostaria que deixassem, né, seus likes, fizessem comentários, compartilhasse, se inscrevesse, né, porque vocês vão receber em primeira mão já assim que eu lanço os vídeos, né? Quero agradecer a participação do pessoal, inclusive no grupo, né? E o pessoal está numa dinâmica muito legal. É, inclusive, quero agradecer o pessoal aí que deixa os comentários falando sobre temas que posso fazer, né? Que a gente coloca de uma forma assim bem mais assim, numa roupagem diferente, né? Uma forma bem mais sucinta, onde a gente possa estar aí vivendo essa dinâmica e não só dentro do sofrimento, vamos dizer assim, né? Mas também a gente até se autoconhecendo, conhecendo outras pessoas, né? Fazendo de uma forma bem dinâmica mesmo e baseado no que? No amor incondicional, né? Então, eu vou. É um tema, assim, é um tema que ao mesmo tempo é mais de conscientização, né? Inclusive, esse tema eu vou falar sobre o complexo de narcisista, né? Então, tem muitos casais, né? Vamos dizer assim, não só de relacionamento de chama gêmea, né? Que pode acontecer isso, mas também aí outros tipos de almas afins, almas gêmeas, né? Que tem como característica, né? Um dos gêmeos, né? Vamos dizer assim, e o outro gêmeo sofre pelo fato de um querer levar mais vantagem do outro dentro da conexão, né? Então esse complexo de narcisista, né? Então, na realidade, já vou logo falar a verdade. Quando você está vivendo uma relação, né, uma dinâmica de chama gêmea, se você começa a perceber que está existindo esse complexo de narcisista, né, então, na realidade, o seu gêmeo ele está desconhecendo a conexão e ainda pior, ele não está sabendo como otimizar e também fazer o trabalho que no caso é o próprio amor incondicional, né? Então, o que acontece com quem tem esse complexo, né? Ele aproveita da situação, né? Até mesmo da dedicação. E isso acontece mais até com os divinos masculinos. Aproveita da dedicação dos divinos, né, feminino, e começa-se aí ele querer ter vantagem sobre essa conexão e vantagem também pela doação do divino feminino. Então ele começa aquele complexo aonde o divino feminino consegue estar aí, numa insegurança horrorosa, né? Inclusive ele entra em contraste com essa síndrome e ele começa até a mesma repelir a conexão. Por quê? Porque o divino masculino tá com essa síndrome e ele só olha para dentro dele mesmo. Ele não vê que o trabalho é para ambos, não é para um só, né? Então o que acontece aqui, né? Então a, o divino feminino começa a ver que na realidade, né, ia contestar devido ao comportamento, né, esse complexo do divino masculino, ele começa a contestar, não só com ele mesmo, mas até com outras pessoas, inclusive até com quem esteja passando pela conexão, se realmente existe a conexão de chama gêmea e se realmente é verdadeiro esse sentimento. Então ele começa a ficar em dúvida. Por quê? Porque ele começa aí a sofrer, né? Por quê? Porque ele está ficando submisso a uma conexão que, ao invés de ser algo assim prazeroso, próspero, mas o divino masculino começa a perceber as vantagens que ele leva. Então o que acontece?
o divino feminino começa a contestar e se contestar também. Se realmente existe isso, se realmente existe um relacionamento onde um quer se sobressair mais do que o outro, né? Então, aí fica bem complicado. Por quê? Porque um começa a sofrer e realmente no relacionamento, né, de chama gêmea, um vem para proteger o outro, não fazer o outro sofrer, né? Então isso já não é mais uma conexão e nem um sentimento, né? Então, por quê? Porque nos relacionamentos de almas afins, é aquele momento que ambos se conhecem, que tem a mesma afinidade, começa a ter algo afins, né? Então não leva a conotação de um passado remoto, de outras existências, que até vem tendo os sintomas que vai encontrar com uma pessoa que parece que você já conheceu. Então, aí você começa a ver que isso não é uma relação de chama gêmea, e sim almas afins que estão ali para se conhecerem e até ter um propósito de lutar em prol do amor incondicional. Mas é diferente das chamas gêmeas, né? Que no caso, depois, com o tempo, fica até algo assim fraterno, se vocês perceberem, né? Também diferente da dinâmica de chama gêmea, né? E as almas, no caso até almas gêmeas, né? Que você pode estar tendo um relacionamento que é com a sua alma gêmea, né? Porque se vocês observarem na nômada, na divisão, são 144 almas gêmeas. É ao longo da existencialidade, porque nessa existência sozinho não dá para você viver tudo isso. Então, quando você tem a conexão de chama gêmea, uma forma de detectar realmente, é totalmente diferente, né? Por quê? Por causa do que vocês dá a impressão, tanto que você vê, você já vem vindo num patamar onde você já deve ter se relacionado aí já teve vários tipos de relacionamentos. Então, quando você chega nesse patamar de estar vivendo a dinâmica da chama gêmea, o sentimento e a forma é bem diferente. Por quê? Porque vocês começam a ter sonhos, a ter as vibrações, entra no processo de Kundalini. Então, almas afins e almas gêmeas não têm esses processos. Então, pessoal, não confundam codependência, amores que assim, relacionamentos que vamos supor, de almas afins ou karmático, com os sintomas de chama gêmea, que é bem diferente, tá? Então, eu falei, né, referente a 144 almas gêmeas, né? Então, quer dizer que o que difere realmente é o trabalho do amor incondicional. Por quê? Porque você não fica à mercê do outro, né? Você não fica vivendo naquela frequência da escassez, né? Uma coisa assim de pedinte, que eu quero você, né? Então é diferente. Então quem tem tá sentindo isso, que tá tendo essa síndrome do narcisista, que o outro sempre quer se dar bem em si, e pior que ele acredita, tanto ele acredita até mais do que o divino feminino, que está passando uma conexão, que ele começa a simular, até que dá a impressão, né? Apesar que eu não acredito em falsa chama gêmea, né? Mas tem muita gente aí que pensa assim, ué, mas disseram que eu estava vivendo uma relação de chama gêmea, de repente, né, eu tô tendo um relacionamento, né? E no caso a pessoa tá dizendo tudo isso, por quê? Porque é uma falsa, aí sim é uma falsa alma gêmea. Porque quando você chega num patamar que você já viveu vários elementos, já queimou vários karmas, relações tóxicas, codependência,
o universo, ele não vai te colocar à prova colocando mais uma vez o relacionamento karmático, ainda por cima uma falsa chama gêmea. Então isso não cabe no universo. Já vou até pedir para vocês descartarem isso, que não existe isso. E tem pessoas aí fazendo essa assimilação, que não tem nada a ver, tá? Então, igual eu falei, então, quando você percebe que o outro, né, até se fantasiando, vamos dizer aí, com essa síndrome, né, querendo se dar bem, é porque na realidade ele não se conscientizou ainda do que é uma verdadeira conexão, né? Então, igual eu falei da falsa alma gêmea, né? Então, o que no caso você percebe? Você percebe no encontro. No primeiro encontro, quando você se encontra com a verdadeira chama gêmea, você percebe toda uma radiação, né? Todo um sincronismo, e também percebe na conotação e no comportamento que parece que vocês vivem 1000 dias num tempo só. Entendeu? E já conhece aquela pessoa de muito tempo. Então, aí já é a prova de que realmente vocês estão vivendo um processo de chama gêmea. Porque tem muitas pessoas ainda que estão ainda analisando, vendo. Enquanto isso, né, o outro aproveita até a sensibilidade, a forma da pessoa estar, para ter o complexo de narcisismo e ficar levando vantagens, né? Mas como você se empodera e você está aí meditando, então quer dizer que aí você começa a ter a percepção de que realmente, né, a pessoa ainda não despertou para a verdadeira realidade, né? Então, igual eu falei, né, um dos primeiros sinais, né, que você compreende, né, mesmo na prioridade, por quê? Porque uma pessoa que, no caso, ela percebe que ela está tendo, inclusive junto com a ascensão espiritual, vai haver uma dinâmica, ela começa a perceber e ela muda e começa a mudar as prioridades em coisas, principalmente em coisas materiais, entendeu? Então, é um dos primeiros sinais. O outro sinal, a pessoa começa a sentir uma solitude. Ela pode estar numa festa com 1000 pessoas, mas ela olha ao redor, parece que ela está sozinha. É um dos sinais, né? Que você vai estar, se encontrando com o seu gêmeo e vivendo uma conexão, né? Outra coisa também que você começa a despertar, que são os seus chakras, né? A despertar a Kundalini. Inclusive, quem quiser saber mais sobre o despertar de Kundalini, eu tenho uns vídeos que falam referente a isso, tá? É uma das dicas. Tanto que no processo de Kundalini, ambos os gêmeos sentem as mesmas sensações. Vão lá no vídeo para vocês perceberem, né? E vocês começam através do sincronismo dos sinais, a ficar mais próximo do universo. Então vocês começam a receber mais insights. Então esse também é uma prova de que você irá se encontrar, porque ele começa a te emanar, né, sinais sucintos, né? Por quê? Porque na realidade, gente, se você for sentir com intensidade do universo, assim, já de uma vez só, a gente não tem essa capacidade, porque a gente é energia, estamos coligados no universo. Então, se a gente for sentir de uma vez só as radiações, a gente não vai aguentar. Então, ele começa a mandar com nuances, né? Sinais, zumbidos, né? Então, são vários sinais bem sutis, né? Dizendo que você vai estar aí vivendo uma relação de chama gêmea, para com que você não crie dúvida, né?
e para com que você fique esperto, né? E outra coisa também, você começa a se aproximar muito da natureza, começa a observar detalhes que até então você não tinha tido essa percepção, né? Então, e você começa também a ter uma afinidade com a lua, outra afinidade com o sol, com músicas, você começa a escutar músicas, tanto que olha para você ver o grande casal que tem uma conexão com o universo, né? Que é assim lindíssimo, que inspira assim várias músicas, filmes, enfim, o Sol e a Lua, que já é o casal perfeito. Olha que conexão. Um dia nós vamos chegar lá, né, de viver essa conexão. E outra é a forma de você se doar para os outros, você ter paciência com outras pessoas. Então, porque você começa a se reformular dentro de você. Você já aí começa a trabalhar o seu ego, o seu orgulho, a forma de julgar, a forma de se desprender para os outros. Então, isso tudo são sinais, né? Os sonhos, como eu já falei, né? E você começa assim igual disse dos sinais que são perceptíveis, são pequenos sinais, nuances, né? Igual se você começa assim a ver borboleta, né? Fora as borboletas no estômago, né? Começa a ver joaninha, uma pena que cai. Para muita gente assim falar, não tem nada a ver, né? Mas são sinais. E se você saber se harmonizar com esses sinais, você não fica tão crítico na hora que você estiver frente a frente com a dinâmica. Você não começa a contestar os outros devido ao que você está passando. Inclusive, ameniza muito mais o sofrimento, né? E outra coisa, você começa a colocar em equilíbrio o quê? A razão e a emoção, né? Porque quando você começa a deliberar as energias e colocar a razão muito lá em cima, você fica cético, né? Começa a colocar assim os padrões, né? Começa a ver coisas onde não existe, né? E quando você coloca a emoção muito para cima, você fica fragilizado. Aí o complexo de narcisista monta em cima de você. Aí você fica à mercê da conexão, fora que você ainda vai fazer avaliações com os outros casais. Aí o que acontece? Mas o complexo de narcisista começa como se fosse um fantasma infiltrar na relação de vocês. E vocês focado em fazer análises e contestar os outros, se perde na relação. Então, o que tem que acontecer? Razão e emoção andar lado a lado, em equilíbrio, né? Para com que nós não cometemos os mesmos erros de sempre. Que é, eu vejo muito casais de chama gêmea, principalmente o divino feminino, se desprender e começar a querer fazer o trabalho, né, do divino masculino. E aí o divino masculino, né, com o ego inflado, né, e o complexo de narcisista bem lá em cima, aí o que acontece? Ele começa a sofrer, né? E ele não começa a ver a prosperidade. Então, aí ele começa a viver numa vibração negativa. E ele começa aí é a noite escura que o povo fala. Entendeu? Por quê? Porque ele não está trabalhando a razão e a emoção. Aí um ou outro se sobressai e ele entra em desequilíbrio e ele começa a ver pelo em ovo, né? E, inclusive também começa
a culpar a conexão. E ele começa a achar que não existe nada disso. E outra coisa que ele faz também, né, principalmente o divino feminino, ele começa a pensar assim, é melhor eu viver um amor incondicional com uma alma gêmea, colocar a responsabilidade, olha só, fugir da responsabilidade, né, com a chama gêmea ou almas afins, do que propriamente com a minha chama gêmea. Então, a melhor coisa é ambos trabalharem e na dosagem certa. Porque quando você pega e coloca ou a emoção ou a razão, principalmente a razão, acima, você não começa a enxergar principalmente o que? O complexo do outro. Entendeu? Porque vocês são espelhos. Um vê no outro aquilo que você mesmo tem dentro de si. Aí começa a duvidar e questionar a própria espiritualidade, né, o universo, porque está passando por uma conexão. Não vê os benefícios, vê mais o sofrimento. Então, pessoal, é assim. Eu ainda vou fazer mais outras síndromes, né? Porque vem o pessoal aí me falando o que quer que eu faça e eu vou fazer, né? Porque ficou assim, muito legal essa série, né? Ficou muito assim, até eu me senti, né? Quero agradecer o apoio de vocês. Quero agradecer o apoio do grupo, né? E também é assim, desejar boa sorte para todos, né? O que precisar, vai lá no like, entra no grupo, comentem, fale, até conte assim suas experiências, né? Fiquem à vontade, é livre-arbítrio, né? Está lá no grupo, né? Tem um pessoal lá empoderado, que se empoderou muito, legal, né? E qualquer dúvida, pessoal, deixa aí no comentário, né? Se eu não responder no dia ou na hora, ou não fizer um vídeo até referente a essa dúvida, mas eu vou estar fazendo um pequeno comentário e depois a gente vai colocar em prática, tá bom? Desejo toda boa sorte para vocês, né? E continue se empoderando. Isso que é o máximo e isso que é gostoso viver.